Pessoal, vou contar uma breve história aqui que o Johnny falou a respeito de produtividade. Isso me lembrou uma história. Eu acho que eu devia ser contador de história, né? Não um negócio de podcast, né? Que eu gosto de uma história que não é pouco, não. Mas, vou contar. Essa história vocês já devem ter ouvido em outros lugares, ou quem não ouviu vai poder aproveitar um pouquinho. Tinha uma época que se cortava muita árvore. E aí tinha as pessoas com mais experiência e as pessoas com menos experiência, né? Tinha lá um pai e um filho. O filho era o aprendiz e o pai estava já na lida há bastante tempo. No primeiro dia do filho, o cara chegou com sangue no zóio, né? Pegou o machado ali, era 8 horas da manhã, começou a debulhar nas árvores. E era 10, 15 machadadas para derrubar uma árvore, né? E o pai dele chegou, sentou lá, pegou a lima, começou a afiar o machado, afiar, afiar. Chegou meio-dia lá, o filho olhou pro pai e falou assim: Pô, pai, não cortasse nada. Olha lá, já cortei 10 pés de árvore lá, pô. Você tá vacilando, pô. E o velhão lá, de boa, só afiando o machadinho lá e tal, beleza. Chegou no final da tarde, o filho tava que não aguentava os ombros, os braços. Machado, velho, cego que tava, ele tava dando cada vez mais machadada em cada árvore. Foram contar as árvores, quanto eles tinham cortado. O pai tinha cortado o dobro de árvore do filho. O que eu quero dizer com essa história? Voltando para o nosso ramo, né? Muitas vezes você tem a oportunidade de atender poucas pessoas durante o teu dia. E muitas vezes você está com um machado cego. Muitas vezes as tuas ferramentas não estão adequadas para atender aquela pessoa. Você não tem o conhecimento sobre as lentes suficiente. Você não conhece as armações que você tem na loja suficiente. E o que acontece? Uma pessoa preparada, ela possivelmente gasta mais tempo conhecendo o seu consumidor, né? Afiando o machado, para ele, quando ele for dar a decisão, for dar a machadada, ele faz a coisa correta. É o que a gente começa falando de anamnese, né? Não para só nisso. Anamnese muitas vezes é uma palavra da moda. Anamnese, conhecer o seu cliente, o que faz, isso, aquilo, aquele outro. Mas não é só anamnese. É você ter anamnese, você conhecer a loja onde você trabalha, se as ferramentas estão em dia, o que tu faz no intervalo, de um atendimento com o outro. Onde você está aplicando o teu tempo? Como você está investindo em você? Pensa que a gente é limitado, nós temos um tempo para isso. Entende? Então, maturidade não está relacionado ao quanto você passou de tempo. Está relacionado às experiências que você viveu. E o quanto você se dedicou a aprender com as experiências, né? Esses dias eu passei por uma situação a qual eu não gostei. Só que eu não fiquei, eu não revidei a situação. Eu simplesmente recuei e fiquei pensando, por que esta situação chegou nesse nível? Onde foi que eu, onde foi que eu dei liberdade para que acontecesse isso? Isso está relacionado a casamento, relacionado à vida pessoal, relacionado à vida profissional, a qualquer coisa. Quando você se coloca numa situação aonde te desagradou, o único culpado foi você. Pode acreditar. Porque tu deixou isso acontecer. E a gente só acontecem as coisas com a gente se a gente deixa acontecer. Por que eu falo isso? Muitas vezes você está ali conversando e você está empolgado com o teu consumidor. Você fala para ele, essa lente aqui é top, essa armação é top, não sei o quê. E muitas vezes você esquece de chamar até o cliente pelo nome. Tu não perguntou nem o nome do paciente. Ele é mais um na tua lista. Ah, aquele cara lá, quem que é aquele? Aquele chato lá, ou aquele careca, ou aquela... Não, cara. Primeira coisa. Bom dia, Johnny.
A pessoa, e olha nos olhos da pessoa. A pessoa vai falar, pô, esse cara é diferente, pô. Legal aqui, ó. Dá a mão pro cara, né? Ô, bom dia, tudo bem? Eu sei que o senhor tá com uma dificuldade aí. Vamos dar uma olhada para ver se o que eu tenho de solução resolve pro senhor? Possivelmente eu tenho, mas eu quero lhe dar algumas opções. Veja que a percepção que ele está recebendo do outro lado é diferente de eu quero lhe vender um óculos. Você recepcionou esse cliente diferente. Pode acreditar. Ele deve ter passado em 10 lugares. A pessoa fez 10 orçamentos diferentes. Você recebeu ele de uma forma diferente. Não é o cafezinho, não é a água que vai fazer diferença no seu negócio. É como você se expressa. E possivelmente a pessoa que vem comprar um óculos, ela tem a intenção de comprar. Ela só vai entender se é ali com você ou é em outro lugar. Mas ela vai comprar um óculos, certo? Era isso. Só fazer um adendo final Uhum. sobre o que você falou agora. É bem simples. Todo esse conjunto de tudo que você falou que as pessoas devem ser. E entendam, gente. Todas as pessoas da Terra compram pela emoção e justificam pela razão. Então, essas características de comportamento, de atenção, de ser humano, são dois seres humanos quando a gente está lidando com outro cliente. E você escuta, observa as necessidades dele e você dá a solução para aquela necessidade dele, depois de ouvir tudo e mostrar a solução para a necessidade dele e dizer para ele que aquilo vai melhorar o dia a dia dele, que possivelmente ele sempre precisou daquilo e ninguém foi capaz de solucionar, e por fim dizer para ele que quando ele estiver usando, ele vai se lembrar de tudo que vocês conversaram ali, você pode ter certeza que ele vai estar decidindo 100% pelo emocional, que é a necessidade dele. Eu preciso, eu quero, é um desejo, a emoção do desejo. E ele vai justificar depois pela razão. Não, isso que eu precisava. Porque todos os seres humanos são assim. E se vocês conseguirem entender isso, pode ter certeza que produtividade vai começar a ter um efeito diferente na vida de vocês. Esse é um bate-papo mais informal, né? Me veio algo. Geralmente são os idosos, né? Que a gente atende, né? Na loja. Com necessidade basicamente para perto também, né? E muitas vezes no consultório, eu falo assim: você deixou de fazer alguma coisa por não enxergar para perto. Aí a pessoa, não, eu realmente, às vezes eu vacilo, ou eu não consigo ver uma linha para colocar na agulha e tal. Justificando o que o Johnny falou, que a gente compra mais pela emoção e justifica pela razão, vou dar um exemplo, muito simples. Qual é o vô e vó que não ama seus netos? Muito mais do que seus filhos. Porque tem tempo agora? Porque não tem tanto compromisso de criá-los? Pode ser. Mas vai na dor. Diz pro seu cliente: o senhor já pensou seu neto chegar com algo bonito que ele produziu e o senhor não tem nitidez para enxergar? E aí? O que ele vai pensar? Ele vai pensar no óculos ou ele vai pensar na solução que o óculos trouxe? Ou o prazer de poder... Nossa, que lindo esse teu desenho, meu filho. Uma coisa simples, apenas enxergar. Fazer a função que o óculos tem, que é te dar nitidez. O óculos não está ali para fazer você ler. Não é, o meu problema é que eu não consigo ler. Não, não é verdade. O óculos te traz nitidez para perto, principalmente multifocal.
Então, ele vai te dar esse prazer. Esse é um dos exemplos que você pode utilizar para mostrar, dar clareza para a pessoa que está comprando ali. Entende? Então, isso é uma coisa que você pode ir pela emoção e depois justificar pela razão. Você vai falar mais alguma coisa, Gil? Na verdade, né, a gente fica, como a gente usa muito gatilhos mentais, né? Quando eu digo gatilhos mentais, né, são gatilhos, são chaves que você desperta no lado emocional das pessoas, né? Então você usa, tem alguns nomes, a gente até outro momento a gente vem aqui com algumas ideias sobre gatilhos mentais, como ativar isso nos clientes, que todos os gatilhos mentais são ativados lá no sistema límbico do cérebro. Realmente o sistema instintivo, aquilo que a pessoa faz sem pensar. Então, quando você ativa esses gatilhos, como o Adriano acabou de fazer, fazendo com que emocionalmente a gente pensasse pelo velhinho, puxa vida, meu netinho veio com a imagem e eu não enxerguei aquilo direito. Eu não pude opinar aquilo direito para ele. Eu não pude dizer para ele que aquela cor estava muito bonita porque eu não enxerguei aquela cor direito. Eu não consegui identificar o desenho direito porque eu não estava enxergando o que era que ele tinha feito. Porque pensar numa criança, num netinho, o desenho nunca é perfeito. E se o desenho não sendo perfeito, mas tinha uma lógica na mente da criança, e eu não consegui identificar, se eu não enxergo bem, piorou todo o meu contexto ali com aquela criança. Então, é para um lado emocional do amor que a gente acabou de vir aqui, né, da necessidade de ter essa percepção real. Fazer o teu cliente entender isso, dando esse exemplo, vou dizer para vocês com todas as letras. Faz com que ele repense que tipo de profissional você é. Uhum. Se você é um profissional que está preocupado só em vender ou em suprir uma necessidade da vida dele. Mais um pequeno exemplo para finalizar. Criança em idade escolar. Vamos lá. Tá aprendendo a escrever. E você tem uma avó dedicada lá, que acompanha o seu neto. E você pega... sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu tinha 5 anos, eu estudava em escola rural. Eu fui alfabetizado numa escola rural. E eu me lembro até hoje de quando a minha primeira professora, chamada Dulce, pegava na minha mão, ela pegava na minha mão e fazia eu fazer o contorno das letras. Entende? Então hoje nós temos vós mais presentes, vós com um pouco mais de tempo, vós também, que imagine eles alfabetizando os seus netos. Qual é a imagem que o seu neto vai guardar? Nossa, minha avó me ensinava isso, olha que legal. Quando a pessoa, a tua avó, escutar, avó, a senhora que me ensinou a escrever. Olha, tamanho alvo que a gente atingiu simplesmente pela correção de um óculos. Entende? Então, é uma coisa muito, se a gente for pensar, é muito longínqua, né? A gente atinge uma coisa bastante distante. E muitas vezes eu fico pensando assim, que o vendedor tá lá vendendo pelo campo de visão. Né? Isso me dói. Isso me dói. Por quê? Porque não é o campo de visão, parceiro. É o que o óculos vai te trazer de prazer. É o óculos, a função dele. Entende? Mude um pouquinho só. Mude um pouquinho só a tua rota. E você vai enxergar coisas diferentes. Por isso a gente fez o podcast. Para trazer o que a gente pensa para o mundo de vocês. É isso aí, gente. Então tá. São várias dicas, várias colocações. Eu já pensei em várias outras aqui. Mas vamos ficar nessa, porque a partir do momento que vocês colocarem ela em prática, troquem ideia com a gente. Digam pra gente se funcionou esse viés diferente. Porque existe o viés tradicional, que todo mundo faz igual. E quando você trilha um caminho diferente, é natural o teu cliente perceber que você é diferente. Por quê? Porque ele vai dizer na mente dele, puxa, eu não ouvi isso lá na outra loja. Pô, esse cara tá indo para um caminho que eu gosto mais. Ele não tá tão preocupado em me falar da lente da armação.
Ele está mais preocupado comigo. A gente pensa isso, gente. Então, se a gente pensa, o teu cliente também pensa. E isso vai fazer a diferença para vocês. Forte abraço, gente. Obrigado.